pessoal, tudo bom? Eu sou Leonora Lisboa, consultora educacional aqui na Evisa e hoje estou aqui com a convidada Vânia Moraes, nossa consultora de carreiras, para mais um MesaCast. E hoje vamos falar de alguns assuntos polêmicos, mas vamos trazer para vocês fatos de por que vale a pena ainda vir para o Canadá. Bom, Vânia, muito obrigada por estar aqui. E, bom, quando a gente fala de vir para o Canadá, existem alguns pontos que sempre são questionados e discutidos. E muitos motivos pelos quais vale a pena estar aqui. E um deles, com certeza e inquestionável, é a qualidade de vida. E quando a gente fala de qualidade de vida, cada um tem um ponto em particular. Então, vamos trazer hoje 10 motivos pelos quais vale a pena e, dentro de qualidade de vida, explicar um pouquinho para quem está assistindo esse vídeo quais são os pontos que, de fato, fazem a gente achar o Canadá como um país que tem uma das melhores qualidades de vida do mundo. E é importante dizer que não é uma opinião nossa apenas. Isso é realmente colocado em pesquisas mundiais. O Canadá está aí sempre entre as 10 dentro das cidades e países, né, que vale a pena viver e que existe uma qualidade de vida que faz com que as pessoas estejam cada vez mais apaixonadas. Então, vamos explorar um pouquinho sobre isso. Bom, de acordo com o que a gente tem estudado e o que a gente tem vivido aqui no Canadá, o que para você, de fato, dentro dos pontos que a gente tem colocado, vale a pena e a gente pode destacar como qualidade de vida? Legal. Então, pessoal, acho importante trazer para a gente compreender isso, algo que desde a estrutura é interessante a gente entender. Então, vou trazer rapidamente uma experiência que eu tive quando eu cheguei no Canadá. A gente aprendeu um pouquinho, acho que todo novo recém-chegado deveria ouvir um pouco sobre a história do Canadá, inclusive a história de colonização do Canadá. Nós temos ideia, né, no Brasil, qual foi o processo de colonização e todas as diferenciações que aconteceram neste caminho fazem com que até hoje, mais de 500 anos depois, a gente ainda experimente no dia a dia as consequências sociais deste processo. Então, a qualidade de vida está diretamente conectada com o processo de colonização. Se você estudar a história, você vai entender melhor o que a gente está falando. E hoje, aqui, fazendo uma comparação baseada em pesquisas, em dados, a gente pode chegar a essa conclusão de que, no Brasil, infelizmente, hoje, 66% da população vive com até R$ 2.500 por mês, por família, em algumas situações. Aqui no Canadá, esse número é bastante diferente. A classe social que tem menos acesso à renda, ela é de apenas 20%. E a renda anual é de $35 mil. Então, se você fizer a comparação dessa estrutura social, você vai entender por que é que as coisas acontecem de uma forma diferente para todas as camadas. Então, a gente traz aqui, por exemplo, nesse mesmo dado, né, que no Brasil, apenas uma porcentagem de em torno de 30% que vai ficar ali considerada como a classe média, né, que acaba tendo mais acesso à educação, mais acesso a oportunidades de emprego, a uma qualidade de vida melhor, ela acaba tendo este número, enquanto aqui no Canadá esse número é de 80%. Então, olhe para os dados e procure compreender como é que esses dados históricos e estatísticos se manifestam na sua vida hoje, no seu dia a dia. Quando se trata de qualidade de vida, nós entendemos que muitos aspectos estão envolvidos, como, por exemplo, educação, saúde, transporte, segurança. Então, esses aspectos do dia a dia são muito discrepantes quando comparamos um país e outro. Então, por exemplo, o transporte público. O que você acha, Leonora? Qual é a exata diferença que você percebe no dia a dia? Eu posso usar o transporte público. Essa já é a primeira diferença. E aí, quando eu falo eu posso usar, eu estou me referindo à possibilidade de ir para um ponto de ônibus e saber que o ônibus vai passar naquele determinado horário. Eu vou conseguir entrar. Se por um acaso ele estiver cheio, que se vocês compararem o cheio de um transporte público do Canadá, especificamente aqui da cidade de Vancouver, quando a gente compara, por exemplo, com o Rio de Janeiro, porque eu sou do Rio, gente, o ônibus às vezes nem para. Então, assim, isso aqui não acontece. E se acontecer do motorista, por estar cheio, ele não puder parar no ponto, ele ainda vem com uma informação. Desculpa, o ônibus está cheio. Então, aí a gente já consegue pegar a primeira coisa que é ligada à qualidade de vida, que é o respeito e a educação, né? A educação do povo canadense é algo maravilhoso. Então, até nisso é um ponto que a gente pode falar. E quando eu falo de transporte público e ser algo positivo, além de eu poder utilizá-lo porque ele funciona, existe um outro aspecto que eu vou acabar falando um pouco de segurança,
Eu ando no transporte público, por exemplo, com meu laptop, trabalhando com meu celular, fazendo reunião. Então, assim, é algo que eu não consigo fazer no Brasil, né? Se eu estiver usando o transporte público do Brasil, provavelmente eu não vou ficar com meu celular, meu iPhone aí à mostra, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que muitos transportes públicos são afetados aí com assaltos, enfim, e outras situações que a gente não vê aqui no Canadá. Então, acho que um ponto extremamente importante quando a gente fala de transporte não é só a utilização, mas é também algo ligado à segurança, né? Porque muitas vezes hoje as pessoas, por exemplo, semana passada teve um evento aqui, né, em Downtown, com queimas de fogo, foram esperadas aí centenas de milhares de pessoas, e o transporte público, eu vim de transporte público e fui embora 11 horas da noite de transporte público, sem medo, sem a preocupação de que naquela multidão ali, andando um do ladinho do outro, alguém ia pegar, levar minha bolsa, me furtar, enfim, então tudo isso eu acho que são aspectos que são inegociáveis e são muito importantes para a nossa qualidade de vida, né? O que eu sempre gosto de falar é que aqui eu ando sem o estresse do medo. Eu não ando preocupada de que alguém vai pegar, se eu estiver andando sozinha, com o celular na mão, vai passar, vai levar, ou vai vir com uma arma e vai me assaltar. Então, tudo isso é algo que, inegociavelmente, a gente fala de qualidade de vida, né? Eu acho que acho bem importante trazer isso, porque a segurança está atrelada, né? A questão do transporte público você tem não só dentro do ônibus, do trem, mas nas estações e às vezes nos parques, botão de segurança que você pode apertar, que vai direto pro 911, né, pra polícia, enfim, pedir ajuda, pedir socorro. Claro que ainda existem casos em que as pessoas se sentem ameaçadas, mas o comparativo é muito diferente. Não só com relação ao Brasil, mas inclusive com muitos países da Europa nesse momento. Tenho experiências recentes, assim, de assalto. Até mesmo a Austrália, outros países, né, que acabam, por alguma razão, não tendo a mesma habilidade que o governo canadense tem de organizar o sistema de segurança. Tem alguma coisa na organização da política, da cultura daqui que faz com que a segurança funcione melhor. A gente vai ter pontos, sim, de menor segurança, de maior ameaça, de que a violência ali tem, talvez, acontecido um pouco mais frequente, mas eu sinto que a proteção também vem na mesma medida e, enfim, acho bastante diferente. Concordo. E até falando um pouco ainda mais sobre qualidade de vida, existe um ponto que vai ser polêmico, vai dividir opiniões, mas a gente vai trazer fatos para que quem for comentar esse vídeo, apesar de pensar diferente, vai ter também a oportunidade de concordar conosco, assim eu espero. Bom, saúde pública, né? Esse é um ponto que é muito polêmico, porque a gente brasileiro, né, normalmente quando vem para o Canadá, normalmente já está fazendo parte aí, de acordo com os dados que você trouxe, né, de que não está ali dentro das 60% da população brasileira hoje que está recebendo R$ 2.500. Normalmente as pessoas que vêm já estão ganhando um pouco mais do que isso, então provavelmente já tem acesso a uma saúde privada, né, porque a maioria das empresas também no Brasil, quem normalmente está aí fora desse percentual de 60% já trabalha em empresas que dão a saúde privada, né? Tem um plano de saúde, então naturalmente quando você tem um plano de saúde, você tem um acesso diferenciado aos médicos. Mas eu acho injusto, e eu sempre gosto de falar isso, que eu acho injusto a gente comparar a saúde pública, 100% pública aqui do Canadá, com a saúde 100% pública do Brasil. Né? As estruturas dos hospitais aqui de saúde pública, quando você compara com uma estrutura de hospital no Brasil, é totalmente diferente. A estrutura não só física, porque sabemos, enfim, tem reportagens todos os dias falando sobre isso no Brasil, de como está precária a saúde no Brasil, né? E aí, quando a gente fala disso, a gente está falando da saúde pública. Quando a gente entra no hospital aqui canadense, você que teve acesso, né, a uma oportunidade de uma saúde privada, você fala, não, eu estou em um dos melhores hospitais que eu já estive no Brasil por conta da estrutura. E é muito importante a gente também destacar que a gente está na América do Norte. Então, significa que a gente realmente está entre as melhores saúde do mundo. Aí eu estou falando de pesquisa, estou falando de medicação. E é claro, o Brasil tem excelentes profissionais, eu não estou falando disso de forma alguma, a gente tem profissionais excelentes e até muitas vezes quando você está muito ansioso, você acaba entrando em contato com algum médico de referência de alguém, você paga por isso, mesmo estando no Brasil, você tem uma consulta online paga, é importante dizer isso, onde que aqui, na verdade, você quando vai ao médico, num especialista, você tem uma necessidade, fazer uma cirurgia, enfim, a gente sabe que é 100% gratuito. Você não tem nenhum custo envolvido.
E fora o respeito que você tem quando você entra, né? Porque é importante dizer que quando a gente está com algum problema de saúde, a gente já está sensível. Normalmente, quando você tem acesso a uma situação no Brasil, as pessoas não têm tanta sensibilidade ao que você está passando, né? Então, isso também é um outro ponto que é importante. Todas as vezes que eu particularmente precisei da saúde pública aqui, de formas diferentes, e até uma cirurgia que eu precisei fazer de emergência, eu fui muito bem atendida, muito respeitada, o médico foi super atencioso, de conversar comigo, de me esclarecer. Não existe esse distanciamento que normalmente existe no Brasil do médico com o paciente. Então, acho que isso também é muito importante, né? Dizer que a gente está entre as melhores saúdes do mundo, com um acesso limitado. Em que sentido? Você não paga, né? Então, você está limitado no sentido de que, assim, você não chega e fala, eu quero falar com o especialista X. Aqui a estrutura é diferente. Aqui você tem um médico de família, que é um clínico geral, que avalia a sua condição e ele diz, você tem uma emergência. E ele vai, então, te ajudar a resolver essa situação, né? Então, é polêmico por isso, porque a gente acaba comparando a um serviço privado que a gente tinha com a saúde pública daqui. Mas é importante também destacar, né? A saúde é pública, você não paga nada. Na verdade, você não é que você não pague. Você paga os impostos que logo te trazem tudo isso. O problema é que no Brasil a gente paga muito imposto, a gente já sabe disso, e a gente não tem acesso ao mínimo, que é a saúde, a educação, que é um ponto que eu acho que a gente pode falar também. Com certeza. O importante é a forma como a Eleonora trouxe essa diferenciação, porque para quem tá chegando, é importante vir com esse mindset, porque, com essa ideia, né? Porque às vezes o pessoal traz, eu não fui atendido, demorou muito, eu fiquei meses numa fila de cirurgia, mas é porque existe esse julgamento daquilo que é mais urgente, e você pode ter certeza que se você vier com uma situação urgente, você vai receber atendimento urgente também. Então, percebo isso. E a saúde paga, aí eu acho que ainda uma comparação muito maior, né? Porque se você tem aí uma insurance aqui, né? Um plano, você vai ter acesso a acupuntura, massagem, quiropraxia, então coisas assim além do que a gente estaria acostumado até no Brasil também, quando pode fazer um plano ali de em torno de $198, $250 por mês. Se você pensar, né, que você consegue trabalhar e ter oportunidades para isso, acho que é interessante pagar. E aí entra na questão da educação, né? Então, acho importante trazer, né? A gente trouxe esse dado marcante, que inclusive nos marcou pelo nosso carinho, pelo nosso amor pelo Brasil. A gente se importa com o nosso país, a gente se importa com o nosso povo e com como esse povo tá realmente lidando com as situações, os contextos que se colocam. E eu acho importante dizer que, particularmente, eu também vim dessa porcentagem e foi por conta da educação, inclusive a educação brasileira, oferecida através de programas sociais. Eu pude estudar, trabalhar e por conta dessa experiência hoje estar aqui e fazer parte de outra porcentagem, né? De outra parcela da população que felizmente tem acesso a uma qualidade de vida maior. Então que esse dado ele possa vir para nos chocar, para nos incomodar, mas também para ser motivo de encorajamento para quem está nessa situação e não quer mais. Existem alternativas ao seu redor, né, que você pode tomar e talvez crescer a ponto de conseguir construir um perfil e estar acessando essas outras questões. E aí, se a gente falar na comparação da educação do Brasil com a educação no Canadá, também é um outro sistema, tem outras políticas, tem diferentes incentivos. Mas a minha percepção é que a educação aqui ela vai te dar um status, sim, no mercado de trabalho, que vai fazer com que o seu salário seja muito diferente no final do mês. Ao ponto que no Brasil eu percebo que às vezes você estuda 6 anos para ter um aumento salarial de R$1.000. Que assim, ok, R$1.000 é considerável, mas o esforço que você fez para conseguir chegar nesse ponto. Então, toda a estrutura social ela vai refletir nas decisões e nas consequências das suas decisões. Então, eu percebo que um processo de se formar, de bacharel, você finaliza com a sensação de que, agora se eu não tiver um mestrado, eu também não faço nada com isso, né? E por aí vai. Então, eu acho bastante interessante perceber qual é a diferença que, às vezes, um diploma de 1 ano pode trazer para um salário, assim, né? E para as oportunidades de emprego. É verdade, assim, é até um ponto que você trouxe, que eu também, né, fiz parte no Brasil, desde que eu cheguei até depois dos 60%, toda a minha base foi ali numa família que estava recebendo em torno, hoje, né, falar dos dados de hoje, em torno de R$2.000, né, por mês. Então, o que mudou para que eu chegasse aqui hoje? Foi a educação. E como você bem colocou, existem programas no Brasil que vão te ajudar.
mas você também precisa se ajudar, né? Então, a gente sabe que a educação, ela muda tudo. Ela é a educação que, de fato, faz com que a gente tenha caminhos diferentes. E, inclusive, aqui no Canadá, né? Quando a gente está no Brasil e quer melhorar, muitas vezes você faz o quê? Eu vou investir no inglês. Eu vou investir... Por que no inglês? Eu estou falando o inglês tão forte. Porque o inglês hoje é a língua mundial. Então, quando você quer se destacar no mercado de trabalho brasileiro, a primeira coisa que você tem que fazer é ter um idioma, né? Além de ter a faculdade, como você bem colocou, é importante que você tenha mais uma língua. Então, a primeira língua que todo mundo vai dizer para você estudar é estude inglês. Porque, de fato, é a língua mundial. Então, é muito importante que você estude idioma. Seja aí no Brasil ou venha aqui para o Canadá, né? Tem oportunidade de fazer esse upgrade na sua carreira através do idioma. E aí é que a mágica acontece. Quando a gente tem oportunidade, a gente vem para o Canadá para estudar inglês, ou seja, fazer um intercâmbio, enfim, e que isso acontece muito, né? Muitos profissionais recém-formados no Brasil que têm oportunidade vêm fazer esse intercâmbio para exatamente ter esse upgrade na carreira, né? Por ter o melhor fluência da língua. E aí você tem a oportunidade de conhecer o Canadá e você se apaixona, que foi exatamente o que aconteceu. Eu vim aqui há 15 anos atrás e me apaixonei, falei, um dia eu quero isso, né? Então, e o que me fez conquistar esse sonho foi a minha garra e a minha determinação, que estavam muito ligadas à parte educacional. E quando você colocou lá no Brasil, a gente precisa fazer uma faculdade para começar a sair dos 66% da população. Uma faculdade, ou seja, de 4, 5, 6 anos, vai depender do que você escolheu para estudar. Enquanto que aqui no Canadá, como você bem colocou, se você fizer um diploma de 1 ano, ou seja, você que acabou o ensino médio, vai fazer um curso técnico, porque a gente pode até fazer uma associação de que um diploma aqui no Canadá é como se fosse um curso técnico, uma especialização. Eu quero entender mais da carreira de logística. Então, você pode fazer 1 ano, somente 1 ano aqui. E esse certificado vai te colocar no mercado de trabalho com um diferencial. Não é uma faculdade, mas, entre aspas, traz quase que um peso de... Por que eu tô falando um peso de? Porque ele vai te colocar no patamar salarial, se a gente comparar com o Brasil, é como se você tivesse uma faculdade. Exatamente. Né? E logo te também coloca aí numa sociedade que está fora desses 20%, ou seja, você já está entrando dentro da sociedade que tem 80%. Falando de financeiro, né, que tem um bom salário. Então, a parte educacional ela é muito importante. Então, assim, você está no Brasil hoje pensando, como que eu posso melhorar? Vem para o Canadá, vem fazer um ensino e melhorias no seu inglês e voltar, se apaixonar, ter certeza que vale a pena. Ou vem para o Canadá, faz 1 ano de uma especialização que vai te dar a oportunidade de trabalhar e estudar, que hoje o governo canadense permite isso. Se você vier fazer um certificado aí de 1 ano, você pode trabalhar. Você é considerado um estudante internacional, então você pode trabalhar 24 horas por semana. Então, você vai ter oportunidade de aprender um novo mercado de especialização, trabalhar, né, para poder também estar inserido aí na sociedade e experimentar o que é viver no Canadá. E aí, falando um pouco de experimentar o que é viver no Canadá, um dos pontos indiscutíveis também é que o Canadá é lindo, né? E essa beleza natural atrai muitas pessoas, porque dependendo da região que você esteja, você tem mar, você tem montanha, e tudo junto e misturado. Você tem as falls, que esqueci a palavra em português, as cataratas. Obrigada, Vânia. E tudo isso com certeza contribui para a qualidade de vida. Com certeza. O lugar onde a gente está, né, faz com que o humor, o processo de pensamento, a vontade de fazer as coisas se transforme, né? Então, a ideia, eu acho, de todo mundo que migra, que sai do Brasil para procurar uma oportunidade melhor, é justamente para ter um dia a dia mais tranquilo, para poder passar uma porcentagem maior do seu tempo fazendo coisas que te trazem prazer e que te fazem bem, não só trabalhando, vendendo sua força de trabalho físico e mental para não sentir uma grande diferença ao final de tudo, né? Então, o início da vida aqui é difícil, mas acho que todas essas questões fazem com que no final faça total sentido e a gente sinta que é importante ter feito essa decisão. Então, esse segundo ponto, que é a segunda razão, né, as belezas naturais, não só pela beleza que já está na natureza, mas como ela é cuidada. Quais são as políticas de proteção ambiental adotadas aqui? Qual o comportamento da população em relação ao ambiente, ao lugar, ao espaço urbano, né? Então, esses pontos também fazem bastante diferença no dia a dia.
O terceiro ponto é a diversidade de atividades e lazer. A gente sabe que o lazer ele também faz toda a diferença no processo de desenvolvimento humano e poder encontrar atividades que façam um restart, né, na sua mente é muito importante para a sua longevidade, para a maneira como você vai se relacionar com a sua família. Então, eu percebo que no Brasil, às vezes quando eu vou para lá, tudo bem, algumas cidades que tem praia, a gente consegue se deslocar um pouco mais, mas tem cidades mais urbanas que não tem o que fazer em um domingo à tarde, que vai ter 1, 2 ou 3 parques, vão estar lotados, aquela barulheira, lixo para todo lado, uma confusão. E eu percebo que aqui a gente tem outras opções e eu consigo analisar no dia a dia a diferença de ter acesso a poder, em um final de semana, passar o dia perto da natureza, um lugar tranquilo, um lugar limpo, fazer uma reenergização para voltar na segunda-feira e repetir o que a gente precisa para fazer a vida continuar andando. Então, a gente não valoriza isso muitas vezes quando tem, mas eu percebo a diferença que faz ter essa opção. E é até legal você trazer esse ponto, porque o Canadá também é reconhecido pela questão climática. E eu vou falar especificamente do inverno, do frio. E aí você fala, o que eu vou fazer num dia frio? Como diz Javan, é um bom lugar para ler o livro. Mas a gente não vai só ler livro, né? É importante destacar até, inclusive, que aqui no inverno tem neve, né? Em algumas províncias, muita neve. Aqui em British Columbia quase não, muito mais nas montanhas. Que é, inclusive, um dos lugares que as pessoas usam para fazer esportes de neve, né? E aqui é importante falar isso por quê? Porque apesar da neve, isso não paralisa as cidades, não paralisa o canadense, e nós também não imigrantes, e ainda nos dá a oportunidade de conhecer novos esportes. E é importante até destacar que a gente teve Olimpíadas de inverno aqui no Canadá. Então, a gente realmente pode dizer que em todas as estações do ano, existem coisas diferentes que você pode fazer. Então, a gente, inclusive, tem a oportunidade de experimentar todas as estações. Diferente, por exemplo, de quem mora em algumas cidades como o Rio de Janeiro, que basicamente a gente tem verão, né? Então, isso é legal também falar, porque apesar da gente ter uma diferença climática, né, comparando com o Brasil, que muitas vezes os dias são mais quentes e ensolarados, e aqui não tanto, mas ainda assim é possível fazer coisas o tempo inteiro. Então, só fica em casa e parado quem quer. Porque diversificação cultural e climática a gente tem aqui. A quarta razão pela qual você deve se mudar para o Canadá é a economia. Por mais que a gente saiba que em algumas províncias, como por exemplo Alberta, né, que é regida pela indústria de óleo e gás, e essa indústria vai sofrer oscilações, então por consequência também a economia da província. Por mais que existam essas peculiaridades, a gente sabe que de uma forma geral o Canadá tem estrutura suficiente para dar conta dessas alterações econômicas e quando acontece, né, uma catástrofe, algo assim, o governo prontamente oferece suporte. Eu lembro exatamente na época do Covid, quando tudo fechou e era lockdown, o governo criou vagas, inclusive na época eu fui contratada pela Alberta Health Services para trabalhar justamente para dar conta das consequências do Covid. Então já existia projeto, já existia verba para isso e as contratações já estavam acontecendo, a gente já estava sendo treinado para o que é esse Covid, o que a gente tem que fazer, enquanto lá no Brasil tudo estava acontecendo, as portas estavam todas abertas, o pessoal estava contraindo vírus e no final a gente viu qual foi de fato a diferença no número de mortes e no atendimento aos afetados pelo corona, né? Então, importante também pensar qual é a diferença de estar num país que tem essa proteção e não. Então, a gente que está aqui fica com o coração apertado quando essas situações acontecem, porque fica em contato com a família e vê que os recursos ao redor da situação, eles realmente estão precários. E a gente está aqui recebendo auxílio e percebendo como faz a diferença realmente poder receber esse cuidado, esse suporte. E um ponto até importante, falando um pouco aí dessa questão econômica, né, da gente estar num país que tem uma economia estável, e até trazendo um pouco do exemplo que você trouxe, eu lembro também que o governo canadense, ele acolheu a todos. Ele disse assim, a todos os canadenses, e ele, quando falou a todos os canadenses, não importava se você era um residente temporário, ou seja, um estudante ou apenas uma pessoa que estava aqui com visto de trabalho, ele realmente falava para todos como canadense. Então, ele abraçou a todos, não teve essa separação se você era canadense, se você era residente permanente, se você era um residente temporário.
houve um suporte para toda a população, não só na parte da saúde e de preocupações, né, como você acabou de colocar, de ter um plano independente do que estava acontecendo, porque essa é a questão, né? A política, ela tá ligada a vários fatores dentro da sociedade. E o governo, ele, quando entendeu que tinha algo acontecendo que poderia impactar toda a sociedade, ele protegeu a sociedade. Como? Exato. Fechou as portas. Ninguém entra, ninguém sai. Ele antes, é claro, deu um deadline para quem estava fora, para quem quisesse retornar, afinal, né, a pessoa mora aqui, então ela tem o direito de voltar, mas chegou um momento que ele falou, não vou mais deixar ele entrar, por segurança de quem estava aqui, né? Ele antes deu, inclusive, esse é o deadline, ou seja, até essa data, todo mundo que quiser vir, vai vir, e quem não puder vir, a gente vai fechar, porque a gente quer guardar quem está aqui. Então, a segurança e a preocupação do país pela sociedade, falando de governo, foi algo que me fez pensar, eu quero ficar aqui. Porque foi totalmente diferente do que a gente estava vendo no Brasil, como você bem colocou. E pelo fato de termos uma economia estável, o governo fez várias frentes para dar suporte, porque teve pessoas que tiveram, né, o vírus e tiveram que parar de trabalhar. Então, o governo deu ali um auxílio financeiro que, de fato, fez com que a pessoa pudesse, inclusive, pagar aluguel. Eu lembro que o governo deu um suporte que efetivamente pagava o aluguel da pessoa, né? E, enfim, depois, é claro, a pessoa tinha que justificar ali se, de fato, ficou doente ou não. Mas, no primeiro momento, o governo atuou em prol da sociedade. Então, isso realmente só foi possível porque é dentro de um país que tem uma economia estável. Então, ele já se prepara para catástrofes, ele não espera a catástrofe acontecer para, então, o que eu vou fazer, né? Existe ali um plano já feito pelo governo, que é óbvio, ele não espera ter que usar, mas se for necessário, ele já utiliza. Sabe o que fazer. E isso faz parte da cultura, até um pouco norte-americana. É comum que nas empresas, né, canadenses, a gente tenha meio que... Quando eu trabalhei com a saúde, isso era mais frequente. A gente tem ensaios para tudo, para incêndio, para qualquer tipo de situação de emergência, porque a ideia é essa. Se você aprende a rota de saída quando tá tudo bem, é muito mais provável que quando a emergência acontece, o passo a passo ele já tá internalizado e a gente vai conseguir fazer. Então, é uma questão cultural que aparece realmente em vários aspectos da sociedade. E outro ponto, que então vai ser o nosso quinto ponto, é a questão das oportunidades de trabalho. Então, por conta da economia estável, as oportunidades de trabalho estarão ali. Existe desemprego? Existe. Os recém-chegados são aqueles que mais experimentam essa dificuldade por ainda não estar conectado. A sociedade canadense, na minha percepção, ela é muito da comunidade, ela é muito dos contatos, das conexões. Então, se você chega aqui, mas não se vincula à sociedade de forma alguma, vai ser mais difícil conseguir um trabalho mesmo. Agora, se você consegue compreender, talvez antes de chegar, fazer um zoom, assim, out, né? Tirar o olhar dos detalhes, olhar o todo, entender quais são os recursos disponíveis, chegar aqui, se conectar, você vai subindo, vai inserindo. Eu trabalho muito com o pessoal de carreira. Os primeiros meses são dificílimos para quem tá aqui. Dificílimos. Vocês não fazem ideia. É só quando vocês chegam aqui. Quando nós, porque eu também passei por isso. Quando a gente chega aqui que compreende como é difícil esse primeiro momento. Até você, como eu digo, entrar na roda. Depois que você vai, a roda te leva. E aí tudo fica mais fácil. Mas dar aquele primeiro passo é complicado. Agora, como a gente falou, uma vez que você começa a trabalhar, existem muitas oportunidades de qualificação. E o próprio governo oferece incentivos para que você faça a regulamentação do seu perfil, seja lá qual seja a sua área, para que você adquira certificações que vão te auxiliar no processo. Às vezes você vai ter que pagar lá, sei lá, bota de trabalho, cinto de trabalho, equipamento de segurança. Quando você faz os seus taxes, os seus impostos, você recebe de volta esse valor. Então, existe muito... e por isso, né, a gente até tem separado aqui o working class, que é 42% da população canadense, que ganha ali um salário inicial, digamos que em torno de 50 mil ano até 80. E depois a outra classe vai de 90 para cima. Essa classe que é de trabalhador, que representa 40% da população, que se esforça, que se empenha, acaba recebendo incentivo do governo para continuar crescendo na sua carreira, se desenvolvendo profissionalmente e aí podendo, então, acessar aquilo que a gente diz, né, como maior qualidade de vida. Então, esse é um ponto bem importante. E é importante destacar que quando você fala que é difícil, é porque muitas vezes também a gente, como brasileiro, chega com uma percepção de que, eu era, sei lá, gerente no Brasil, vou chegar no Canadá e já vou ter esse cargo.
E aí, não é tão fácil. É importante destacar que a dificuldade está no que a gente tem pensado em relação ao que a gente tinha no Brasil e que a gente ainda vai conquistar aqui. Se a gente consegue vir com uma mentalidade aberta, de conexão, de recomeço, de oportunidade, continua sendo difícil, mas fica mais fácil você entrar dentro do mercado de trabalho e crescer ali na sua carreira. E eu gosto sempre de falar que assim que eu cheguei, eu não podia trabalhar. E aí eu falei, bom, mas eu nunca tinha ficado sem trabalhar, né? Trabalho desde os 16 anos. E eu falei, e agora? Me falaram assim, vai fazer um trabalho voluntário. Eu falei, uau! E eu comecei a fazer um trabalho voluntário. E você falou de comunidade. Eu fazia um trabalho voluntário num brechó. E aí eu muitos senhores, enfim, né? Todo tipo de perfil de clientes. E eu nunca vou esquecer. 2 vezes isso aconteceu. 2 canadenses diferentes, em momentos diferentes, olharam e falaram assim, ai, é muito bom ter você aqui. E ele estava falando de eu vir de outro país, né? E outra coisa que eles sempre falam, que muitas vezes isso acontece, a gente chega, a primeira coisa que a gente fala é do nosso idioma. Ai, desculpa, eu não falo tão bem o idioma. E eles sempre, eu diria aí, comigo a experiência é 100%. A resposta foi, por favor, você fala muito bem, você fala o meu idioma e eu não falo o seu. E aí, às vezes eles ficam, como que é o thank you? Aí, obrigado. Aí tem uns que já até obrigado para homens, né? E obrigada para mulheres. Já tá no level. Exatamente. Então, eu acho que é importante a gente destacar isso, que a dificuldade não é em conseguir o primeiro emprego em si, é conseguir algo dentro de um patamar que você almeja. E aí, ter as estratégias e técnicas, né, para que a gente possa entrar nessa roda, como você bem colocou, faz toda a diferença. E é esse trabalho que você faz muito bem, né? Esse é o trabalho que a gente faz diariamente, né? E que é muito interessante agora falando do outro lado, né? E de algo que eu percebo bastante, como consultora de carreiras, auxiliando o pessoal a se posicionar, é atingir todas essas diferentes camadas e aspectos da sociedade a partir do olhar das empresas, né? Então, aí a gente já pode entrar na questão de oportunidades de negócio, porque oportunidades de trabalho são diversas e oportunidades de negócios também. Então, como as empresas acabam recebendo incentivo, fundos do governo, fundo de iniciativas privadas, inclusive, que se organizam para fazer investimentos, e quais são os acessos, né? Quando que a gente vai pesquisar no Brasil, tem uma lista até de alguns investidores, alguns recursos que você pode procurar, mas isso não é tão claro e não é tão acessível. Percebo que aqui no Canadá existem organizações não governamentais, mais de 4 ou 5 por cidade, nessas cidades maiores, nas cidades menores vão ter 3 ou 4, organizações que auxiliam novos empreendedores desde o primeiro segundo, com tudo que é necessário para começar um business do zero, começar um novo negócio do zero. E aí vai ter suporte para esse pequeno empreendedor. Se você faz parte de alguma minoria, que aí vem a questão das políticas públicas, você, por ser uma mulher imigrante, ou por ser um indígena daqui, por ser alguém que passou por, sei lá, daqui a pouco abuso de drogas, né? Passou pela dependência química, está se recuperando. Para diversas populações existem suporte. Você quer começar um novo business e você está numa dessas condições, vai existir suporte para essa população. Se você já está com um negócio que rende, sei lá, 1 milhão por ano, vai ter outro tipo de suporte para você. Então, eu percebo que a comunidade é organizada e os recursos são oferecidos dessa forma. Isso faz muita diferença também. Acho, inclusive, que a gente pode fazer um MesaCast para falar um pouco mais dessas oportunidades de negócio. Gostei. Acho que a gente pode fazer um novo MesaCast para falar disso. A 7ª razão pela qual nós acreditamos ainda ser uma excelente escolha se mudar para o Canadá é o acolhimento dos novos imigrantes. Então, como nós já comentamos, existem muitas formas de acolher, de receber alguém que está chegando, porque você vai ter inúmeras coisas para fazer. Claro que vai depender do seu status, se você veio para estudar inglês, se você veio para estudar num college, num mestrado, se você veio para trabalhar ou para procurar trabalho, com certeza o caminho vai ser único, né? Dependendo das suas especificidades. Mas, sem dúvida, vai haver algum recurso disponível para te auxiliar a compreender como navegar essa sociedade desde o primeiro passo, saúde, seus documentos, seu aluguel, aquilo que você precisa deixar organizado aqui para a vida continuar funcionando. E é muito legal você falar do acolhimento, porque realmente é uma sociedade acolhedora, né? Então, até falando de acolhimento, você só consegue ser acolhido pela sociedade se você estiver inserido na sociedade. Então, é importante se conectar
com pessoas daqui, eu tô falando já de canadense, né? Porque quando a gente fala de se conectar com a comunidade brasileira, fica fácil. É claro que se conectar com a comunidade brasileira é extremamente importante para fazer conexões de networking, entender um pouco mais de alguns caminhos que podem ser facilitados pelo conhecimento. Mas tente também se integrar na cultura local para ser acolhido pelos canadenses. E aí já entramos na nossa 8ª razão, que é diversidade cultural. Então, por conta da intensa imigração já desde os primórdios da história, o Canadá apresenta uma grande diversidade cultural. Então, a gente vai ter pessoas do Oriente Médio, de toda a Europa, da África, da América Latina. Temos pessoas absolutamente de todos os continentes. Eu recentemente conheci alguém de um país que eu nem sabia que existia. Então, a gente tem a oportunidade de praticamente viajar o mundo sem sair daqui, apenas pelo contato, pelo conhecimento, por interagir com pessoas de diferentes culturas, que falam diferentes idiomas. A cada happy hour, cada um traz um pratinho, a gente experimenta um pouquinho de cada coisa. Tem restaurante de todos os lugares do mundo. Então, é uma forma muito interessante de conhecer diferentes culturas. É verdade, você falou uma verdade. Eu recentemente estava na casa de amigos e aí a gente tinha uma pessoa de Filipinas e ela trouxe uma fruta, que eu não sei o nome, mas era super exótica, porque no Brasil a gente, diferente de vários outros países, a gente tem uma gama, diversidade de frutas. E eu falei, gente, eu nunca comi essa fruta. Então, assim, eu falei, uau. E você falou uma coisa interessante, tinha uma pessoa da Sérvia. E ele disse que na Sérvia, o abacate é considerado uma fruta exótica. Onde, para nós, brasileiros, é algo super comum. Então, é realmente uma forma de viajar o mundo, estando ainda em um único lugar e ter a oportunidade de experimentar sabores e saber mais, né, de forma aí de vivência e até de estar vivendo ali naquele dia a dia e entendendo também comportamentos, né? Porque a nossa cultura traz conosco algumas formas que nos comportamos. Então, isso é muito legal. É realmente um diferencial positivo, né, que eu vejo aqui no Canadá. E até mesmo compreender a nossa própria cultura a partir desse encontro, né? Sim. Enquanto brasileiros. A 9ª razão pela qual você deveria se mudar para o Canadá é a liberdade e os direitos humanos. Nós percebemos que aqui essa questão tem muita importância e, de fato, as políticas públicas são construídas e revisadas a cada momento em conjunto com a população. O governo e as organizações não governamentais também atuam de forma muito ativa. Quando eu estou preparando o pessoal que trabalha na área comunitária da saúde, por exemplo, na entrevista é bastante comum a gente desenvolver a questão da habilidade que é advocate for others, né? Que é advogar pelos seus clientes. Independente de você ser médico, psicólogo, fisioterapeuta, trabalhar em uma agência de imigração, como consultor de imigração, uma das coisas que a gente trabalha muito é a questão de advogar pelo outro, né? Então, isso é muito importante, o Canadá preza muito para que todos sejam ouvidos, para que todos tenham voz. Então, é algo que, sem dúvida, faz a diferença no seu dia a dia. E que, é claro, sejam respeitados pela sua diversidade. Também. Né? A gente percebe que a cada final de semana tem um protesto a respeito de algo diferente acontecendo em um país diferente. Então, a gente consegue ter um encontro no qual todos podem ser ouvidos, independente da opinião, todos podem ser ouvidos, a gente pode discutir e, ao final de tudo, respeitar as diferenças. Isso é muito importante. Sim. Então, o 10º ponto é a questão da facilidade de vistos e de programas de imigração. Porque, apesar de tudo, apesar de todas as mudanças que aconteceram na imigração, que nós compreendermos serem positivas pelo fato de que é para melhorar ainda mais a qualidade de vida de quem está aqui, nós sabemos que ainda é possível, claro que com organização, estratégia, você identificar qual porta está aberta para você, porque algumas portas fecharam, outras se abriram. As entradas ainda estão aí. Então é interessante você se organizar, compreender o seu perfil e entender qual é a maneira mais fácil para você chegar aqui o quanto antes. É importante dizer que o Canadá, ele tem um território muito grande que ainda não é muito habitado. Então, por isso que o país tem portas abertas para os imigrantes, né? E como você me colocou, algumas portas ali foram fechadas para trazer mais equilíbrio e qualidade de vida para quem está chegando e para quem já está aqui. Mas ele continua precisando de pessoas. Então, por isso que o Canadá continua ainda sendo uma boa opção para quem deseja migrar. E hoje, falando um pouco até das oportunidades, a gente sabe que quem deseja estudar no Canadá tem uma oportunidade de vir, entrar
como residente temporário e aqui ter oportunidade de uma job offer, de um programa da província, ter a oportunidade através dos estudos de conhecer a economia local, a diversidade, vivenciar todos esses pontos que a gente colocou e aí poder validar se vale ou não a pena estar aqui no Canadá. Mas eu quero até, antes de finalizarmos esse bate-papo, dizer que o Canadá, ele te encanta, né? Ele te encanta por todos esses pontos que a gente trouxe e, com certeza, se eu tiver que dizer aqui o meu relato pessoal valeu a pena e tem valido a pena. Todos os dias, eu sinto a mesma coisa. Acredito que os desafios, eles são comuns para quem está chegando, para quem já está aqui, mas existe uma diferença muito grande em estar e viver em um lugar onde você sente que o suporte, ele está disponível a qualquer momento. Então, existe essa diferença. Gente, muito bom poder falar sobre isso. Espero que tenha auxiliado quem está ainda se questionando se é uma boa opção ou não. A gente poderia falar outras 100 razões, mas para o vídeo de hoje são apenas 10. E a ideia é que vocês possam, inclusive, nos mandar perguntas se tiverem outras dúvidas, para a gente compreender o que está se passando na cabeça de quem está do outro lado e o que é que nós podemos fazer para melhor informá-los. Bom, pessoal, a gente está encerrando esse MesaCast por aqui, mas a gente quer convidar vocês para o evento Canadá 360. É isso mesmo. O Canadá 360 é um roadshow onde a Evisa estará com a nossa consultora de carreiras, Vânia, consultores de imigração, representantes de colleges, para pessoalmente você entender as oportunidades, fazer a sua consulta e juntos elaborarmos a melhor estratégia para que você venha viver aqui no Canadá. É isso aí, Leonora. Então, nós estaremos lá. Estaremos no Brasil, em 6 diferentes capitais. Vá até a nossa página do Instagram, se certifique de fazer a sua inscrição e não deixe de participar. A nossa ideia é compartilhar o máximo de informações interessantes para todos os brasileiros que têm intenção de imigrar para o Canadá e também conhecê-los pessoalmente. E não perca tempo, porque as vagas são limitadas. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, teremos mais informações sobre os locais, os horários e como você pode fazer o seu agendamento. Nós esperamos vocês aí no Brasil. Tchau, tchau! Tchau, tchau!